Opa, tudo bom? A ciência fez muitos progressos, né, utilizando aí ratos ou camundongos, né, como a gente pode chamar, como cobaias. Dando uma pesquisadinha rápida aí no Google, penicilina foi testada em ratos, vacinas para febre amarela, poliomielite, além de vários outros medicamentos que a gente encontra na farmácia, cosméticos, enfim, várias pesquisas científicas também. Hoje em dia eles estão tentando diminuir cada vez mais o uso desses mamíferos nas pesquisas científicas, mas é um fato de que eles ajudaram a salvar aí milhões, bilhões de vidas. E aí, bom, e se a gente pudesse usar seres humanos como cobaias em vez, sei lá, simplesmente ratos? Essa é a premissa que deu origem ao livro Mickey 17, do Edward Ashton, e que por sua vez deu origem ao filme Mickey 17, dirigido pelo Bong Joon-ho, que é o mesmo diretor de Parasita e que chega ao Brasil agora. E não é à toa que o nome do personagem seja Mickey, né? Pois Mickey Mouse, então vocês já entenderam. Bom, aí só isso aí já daria assim para fritar nossas cabeças, sabe? Tipo, caramba, usar seres humanos assim como cobaias. Imagina as consequências disso tudo. Mas aí essa história vai além, porque envolve também clonagem humana. O filme começa prevendo o futuro. Em 2050, a Terra está à beira de um colapso climático e econômico. E aí as pessoas estão simplesmente desesperadas, procurando uma saída. E aí existem expedições para poder colonizar outros planetas, né? A gente tem também ali umas figuras bem excêntricas, políticos, um agiota que começa a usar de técnicas bem cruéis ali para poder exigir de volta o dinheiro que emprestou para as pessoas que estão nesse nível de desespero. Tudo isso a gente consegue imaginar como sendo bastante plausível dentro de algum tempo. Afinal de contas, a gente está vendo isso tudo acontecer já. Então, será que futuro assim, esse futuro está tão longe assim? A parte dessa questão de sermos capazes de colonizar, assim, de fazer expedições para outros planetas e tal. Mas todas as outras coisas são bastante prováveis, e então, na verdade, o nosso futuro pode ser até bem mais cruel do que o de Mickey 17. Por que eu tô rindo? Bom, aí tem um planeta chamado Niflheim e tá rolando uma expedição para poder colonizar esse planeta. Um planeta que ainda está completamente não colonizado, não se sabe nada sobre ele. E aí o Mickey, que está com dificuldades financeiras, porque pegou dinheiro emprestado com um agiota lá, e aí ele precisa fugir para não ser morto por ele. Ele se candidata para ir, mas ele acaba se candidatando como um descartável. E o que é um descartável? Um descartável é alguém que vai servir como cobaia para poder fazer experimentos científicos no espaço, lá nesse outro planeta, enfim. Que esse cara ele vai ser clonado diversas vezes, porque toda vez que ele morrer, ele vai voltar com as suas memórias originais e morrer de novo, e de novo, e de novo. E aí Mickey 17 é porque nós vamos acompanhar ali o personagem na sua 17ª versão. Já adianto, eu adorei Mickey 17. Ele é um filme que ele vai trazer discussões muito profundas, inúmeras, mas que vai por um caminho mais bem-humorado, mais cômico. O próprio roteiro brinca com isso, né? Ele, num determinado momento, o narrador em off, que é o próprio protagonista, né, vivido pelo Robert Pattinson, ele vai dizer, quando eles foram discutir a implementação desses descartáveis, e aí surgiram todas umas discussões éticas, morais, religiosas e blá, blá, blá. Tipo, como se aquilo ali fosse completamente irrelevante. E não é. O pessoal brincando de Deus 2 vezes. 2 vezes não, né? 17 vezes. Eles estão clonando uma pessoa e ao mesmo tempo eles estão matando ela várias vezes. Assim, é muito louco, né? É muito louco mesmo. E o filme desenvolve isso de uma maneira brilhante. E esse tom bem-humorado, sabe, tá perfeito ali. Porque ele permite criar uma sátira muito boa a partir disso.
de outro modo, utilizando um tom mais sério, isso soaria muito ridículo. Então, da forma como esse roteiro se constrói, né, que eu acredito que o livro seja assim também, não sei, não cheguei a ler, funciona demais, demais. Sátira é uma das melhores formas de você fazer as pessoas enxergarem o que está bem diante dos olhos dela, porque você consegue, através do exagero das coisas, né, de escancarar tudo, dizer, olha só, isso aqui está acontecendo com você. Essa narração em off está sempre adicionando comentários ácidos em diversos momentos, e isso ajuda muito nesse tom bem-humorado do filme. Aí você tem, por exemplo, esses personagens, sabe, histriônicos, como o Kenneth Marshall, que é vivido pelo Mark Ruffalo, a esposa dele, a Ilfa, que é vivida pela Toni Collette, que eles são, assim, caricaturais mesmo, mas é pra soar caricatural. Uma operação que se chama Operação Extermínio Total. Cara, que coisa mais óbvia, escancarada do que isso. Eu me lembrei, por exemplo, de filmes como Não Olhe Pra Cima, que é aquele com a Jennifer Lawrence, a Cate Blanchett, o Leonardo DiCaprio, que é um filme também que tem essa veia mais cômica e que usa isso, na verdade, para fazer uma crítica bem ácida a esse pessoal anti-ciência, o capitalismo desenfreado, destruindo o planeta. Mickey 17 vai mais ou menos nessa mesma linha, assim. Mas voltando ao personagem, tem uma introdução que nos mostra, né, como que ele chegou até a sua 17ª versão. Cara, ela é linda, ela é um dos poucos momentos onde o filme sai desse lado mais bem-humorado e abraça um lado sentimental que é muito legal. A trilha sonora ali é muito bonita, é um tema muito emotivo e é um dos melhores momentos do longa. Você de cara já cria uma empatia gigantesca pelo personagem. Ele passa a namorar a Nasha, que é uma outra tripulante dessa nave, e eles têm um relacionamento muito legal. Ela é vivida pela Naomi Ackie, que é ótima aqui. E aí, tá tudo indo bem, né? Ele tá ali morrendo várias vezes e voltando, os dois ali apaixonados, vivendo ali durante 4 anos, que é o tempo que demora para chegar nesse outro planeta, até que o cara acaba sendo duplicado antes da hora. Qual que é o problema disso? A criação desse projeto de dispensáveis, que é como eles são chamados, só foi autorizada mediante não haver a possibilidade de existirem os múltiplos, que eles chamam. Caso existam múltiplos, você tem que eliminar os dois. E aí começa o grande conflito do filme. E aí então o Robert Pattinson ele vai viver os dois múltiplos e eles têm personalidades diferentes. Todos os Mickeys têm personalidades diferentes. Isso é outra coisa que é passível de discussão, que entra no campo da psicologia. Eu acho fantástico. São tantas coisas, tantas nuances que o filme discute, né? Na área da psicologia, na área da filosofia mesmo, da questão existencial, no campo religioso talvez, enfim. E onde está a excelência de Mickey 17? É um filme muito bem montado. Tem sequências assim incríveis, como uma sequência ali quando o Marshall está fazendo um discurso lá para o pessoal da nave e do outro lado tem o Mickey e a Nasha. Tem ali uma sequência envolvendo uma pedra, que é um dos pontos altos ali da trama. E a montagem ali nunca te deixa perdido. Nos flashbacks que vão explicando, essa narração em off também é uma escolha muito acertada. E aí o fato de, às vezes, ele ir voltando para poder explicar certas coisas, deixa tudo mais fluido, em vez de, sabe, de começar com uma explicaçãozinha ali. Entendeu, Christopher Nolan? Que às vezes ia levar muito tempo e ficar maçante. E aí entra também a questão do roteiro, que amarra tudo muito bem. Então sempre tudo que os personagens estão fazendo é justificado. Coisas também que não são reveladas antes da hora, são reveladas no momento certo. É um domínio de narrativa por parte do diretor sul-coreano, que também escreveu o roteiro do filme. Então, Bong Joon-ho fazendo mais um trabalho gigante aqui depois do seu multipremiado Parasita. O elenco do filme tá excelente, maravilhoso. A Naomi Ackie me surpreendeu demais. Não me lembro de ter visto nenhum trabalho com a atriz.
e ela quase chega a roubar a cena, assim, pela sua personagem que é muito forte, e ela consegue transmitir muito bem essa força, esse empoderamento dela. Só não consegue fazer isso porque nós temos Mark Ruffalo e Toni Collette, que são dois monstros da atuação, e criam essas caricaturas de uma forma que, por mais que sejam caricaturais, mas elas convencem, porque a gente precisa ver verdade nessas caricaturas. Ela não pode ser algo teatral demais, artificial demais, porque eles são retratos de personagens que a gente está vendo hoje aí, sabe? Que usam a religião para manipular os seus fãs, seguidores, sei lá o que. A Ilfa manipula o seu marido e eu acho que ela só faz isso porque ela percebe que, como uma mulher, ela vai ser menos ouvida. Marshall, aquele político, aquela figura, um político burro, anti-ciência, extremamente capitalista, que usa a religião como pretexto. Vocês sabem de quem que eu tô falando. E tudo que ele faz, todas as suas ações são filmadas, gravadas, para ele poder construir uma narrativa a favor dele. Que é coisa mais atual que um negócio desse. E o Robert Pattinson, pode ser talvez o melhor papel da carreira dele. Ele vive dois personagens ali, na verdade, seriam mais de dois, mas principalmente dois. E eles têm personalidades diferentes. Ele tem um timing cômico tão bom, cara. A maneira como ele coloca a sua voz num e outro, os seus trejeitos, enfim, é tão incrível, é incrível como ele passo a passo vem se tornando um ator formidável. E aí eu gostaria de passar assim horas discutindo, eu gostaria de gravar vários vídeos discutindo todos os temas que Mickey 17 traz aqui, mas talvez o principal deles eu posso falar aqui rapidamente brevemente, que é a questão do valor da vida humana. A morte seria a moeda que define esse valor, e o poder é uma forma de você tentar comprar e se enganar sobre esse valor. Se enganar sobre a finitude da vida. Ou seja, as pessoas que têm mais poder, elas acham que talvez vão viver muito mais, ou que enquanto vivas elas vão ter uma vida que vale mais do que outras. Isso não é verdade. E aí o filme busca girar muito em torno desse tema através das pessoas que estão sempre procurando o Mickey, perguntando para ele, cara, como é que é morrer? O sentimento de morrer, porque quando ele volta com essas memórias, e memórias que estão gravadas numa espécie de HD em formato de tijolo. Achei isso sensacional também. Mas no fim das contas, assim, eu acho que esse medo da morte é aquilo que nos define como seres humanos, sabe? E independente de você ter mais poder ou menos, ou de quem quer que você seja, você sempre vai ter medo de morrer. Mas nós somos mais do que seres humanos, nós somos pessoas, porque pessoas são seres humanos com memórias, com experiências, ou seja, com uma personalidade definida, e aí tudo isso ajuda a criar esse nosso valor também. E a gente só quer ser feliz enquanto está vivo, não é isso? Porque a gente sabe que a vida acaba. Mickey 17 é fantástico, eu gostei demais. É incrível que já nos primeiros meses do ano a gente já tenha um dos talvez melhores filmes do ano. E deixa seu like aí, tá? Se inscreve no canal se ainda não está inscrito e ativa as notificações para saber quando novos vídeos forem lançados, tá ok? Grande abraço!